Bom dia, quero agradecer o convite para participar desse evento de TV aqui em Vitória, agradecer ao presidente do ITV, José Aníbal, agradecer a todos vocês que estão aqui, autoridades e simpatizantes do partido. Eu vou falar rapidamente a minha visão do que está acontecendo na economia brasileira. Uma visão que não é muito bonita, mas, enfim, ao contrário do que muita gente pensa, sou bastante otimista com o Brasil. Antes de começar, eu vou explicar por que o meu otimismo com o Brasil. Quando a gente compara o Brasil com os outros grandes países emergentes, como China, Índia, Rússia, África do Sul, o Brasil se destaca. Se destaca em que sentido? Ao contrário da China, que é uma ditadura, que ninguém sabe muito bem como será a transição para uma democracia, o Brasil é uma democracia plena, uma democracia que muitas das pessoas que estão nessa sala ajudaram a construir. Então, assim, isso é um grande ativo. Ao contrário da Rússia também, a Rússia tem um sistema político que é muito controlado por uma pessoa, novamente diferente do Brasil, que é uma democracia plena, que você tem liberdade de expressão, você tem vários partidos políticos que participam do debate. Diferente da África do Sul, que tem uma taxa de desemprego de 25%, o Brasil está com a taxa de desemprego crescendo, possivelmente vai passar de 10%, mas não são os 25% da África do Sul. E diferente da Índia, que hoje é um país que cresce muito, está crescendo 7,5% ao ano, a Índia é um país com mais de 1 bilhão de habitantes, dos quais menos de um terço, menos de 300 milhões, participam do mercado. E o setor público da Índia é muito ineficiente. Ainda tem problemas seríssimos para fazer um programa como Bolsa Família, devido ao nível de corrupção dos governos locais. Recentemente, a Índia aprovou uma lei, como ela tem muita dificuldade do governo chegar nos municípios, o governo indiano aprovou uma lei obrigando empresas grandes em áreas carentes a investirem em projetos sociais, porque o governo não consegue chegar em algum desses locais. Então, assim, a gente olha o Brasil não tem nenhum grande conflito político, não tem risco de golpe, você tem partidos fortes, tem uma democracia plena, a taxa de desemprego está crescendo, porque a gente está no meio de uma crise que foi criada por esse governo, mas a tendência do Brasil é faltar mão de obra, porque hoje a população com mais de 60 anos de idade cresce a um ritmo 3 vezes maior do que a população em idade ativa, de até 59, a antiga definição de população em idade ativa, porque hoje é uma pessoa de 60 anos, 65 também é a idade ativa. Mas você tem no Brasil um setor público que, apesar do que aconteceu nos últimos anos, é um setor público que você tem bolsões de eficiência, você tem os poderes independentes que funcionam, como a gente está vendo. Então, o Brasil, quando eu comparo com Rússia, Índia, China, África do Sul, os grandes países emergentes, do ponto de vista de desenvolvimento de longo prazo, o Brasil tem várias vantagens. Dito isso, porque esse país, que tem uma justiça independente, que tem Ministério Público, que tem instituições que funcionam, que é uma democracia plena, porque o investimento do setor privado nesse país está caindo e porque o investimento público também está caindo, e a gente está no meio de uma recessão que será a pior recessão desde a década de 80. Por quê? A culpa é do resto do mundo? Não, a culpa não é do resto do mundo. O resto do mundo está crescendo 3,5% ao ano. O Brasil, esse ano, vai ter uma queda de PIB de 3%, ou seja, o crescimento será negativo, em menos 3%, e possivelmente no ano seguinte também. O mundo está crescendo 3,5%. Por que é que o Brasil está com queda de 3% esse ano e outra queda, possivelmente, de 3% no ano que vem? Desde 1900, desde a virada do século XIX para o século XX, só em 2 anos consecutivos o Brasil teve queda de PIB. Foi em 1930 e 1931. Em nenhum outro ano, em nenhum outro biênio, o Brasil teve 2 anos de queda de PIB. Mesmo a década de 80, que a gente conhece como década perdida, você não teve 2 anos de queda de PIB, você teve alguns anos de queda de PIB e no ano seguinte o PIB crescia. Ou seja, ter 2 anos consecutivos de queda de PIB é algo que não ocorre nesse país desde 1930, que foi o auge daquela crise mundial, da Grande Depressão.
que aconteceu? Como é que o Brasil chegou num momento tão ruim, de um agravamento da crise, de aumento de desemprego, de queda de renda real, de queda do investimento, que possivelmente pode nos levar a mais uma década perdida? Por quê? Quando eu olhar a década atual, de 2010 até 2019, possivelmente a gente vai ter, nesse período, uma queda de PIB. Então, a gente corre um risco seríssimo de ter uma nova década perdida em termos de crescimento de PIB, em termos de crescimento da produção anual da economia. Por que nós chegamos aqui? Uma série de fatores. Primeiro, assim, o Brasil que saiu do golpe militar e o período de toda a luta da redemocratização, que nos levou à Constituição de 88, foi um país que criou, para 88, uma Constituição extremamente avançada do ponto de vista de bem-estar social. Isso é muito bom. Depois eu vou mostrar alguns problemas que a gente precisa mudar, mas o intuito da Constituição, de você dar proteção aos trabalhadores, dar proteção à sociedade, é algo muito positivo. O Brasil, tradicionalmente, da década de 50, 60 e 70, ele privilegiou o ensino universitário, quando, na realidade, o que todos os países do mundo que são desenvolvidos fizeram, eles privilegiaram o ensino básico, o ensino fundamental e depois o ensino básico, incluindo o ensino médio. Por quê? Porque um dos grandes fatores de promover igualdade é você ter escolas públicas boas e de graça. Você não pode, ninguém pode controlar em qual família vai nascer ou em qual município vai nascer. Mas, justamente, o setor público tem que dar as condições para uma criança, independentemente do local de nascimento e da família, que ela tenha acesso a uma boa escola, porque isso é que vai permitir essa criança que nasceu na família pobre ou que nasceu na família rica, no futuro, elas tenham as mesmas igualdades de oportunidades. Então, em países desenvolvidos, que conseguiram montar a rede de assistência social ampla, um dos maiores benefícios, uma das políticas que mais traz benefício em termos de igualdade é investimento em educação. Mas a nossa história do país foi um país que investiu muito mais em educação superior do que na educação básica. E a gente reverteu isso, mudou essa dinâmica com a Constituição, com o trabalho de várias pessoas do PSDB, entre os quais Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, que começou a universalização, porque a Constituição falou que o ensino seria público e universal. Para a gente transformar isso em política, em tornar o que mandava a Constituição efetivo, a gente precisou aprovar leis e constituir um recurso para investir em educação. E o PSDB, quando estava no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente se lembra que fez um Fundef. A mesma coisa com saúde. O Brasil colocou na Constituição, o Brasil terá um sistema de saúde universal, integral e gratuito. Uma coisa é você colocar na lei, outra é regulamentar. Tudo isso foi regulamentado ao longo dos anos 90, e a gente teve um ministro da Saúde bastante importante que marcou, que foi José Serra. Então, a história do partido, do PSDB, se confunde muito com todos esses ganhos sociais que o Brasil teve, decorrente da redemocratização a partir de 85, a partir de 82, para a eleição direta para governador, e depois de 85, e que culminou com a Constituição, e toda essa construção que foi feita com algo além, quer dizer, algo positivo, que, além da gente se preocupar com o social, você teve no partido do PSDB uma preocupação muito grande com a economia. Um dos grandes problemas da eleição do ano passado foi um problema muito sério, um problema que levou inimizades no meu meio de economia, quer dizer, nós economistas, vários meus amigos economistas, a gente teve brigas pessoais com alguns outros economistas que antes nós respeitávamos, porque se colocou falsamente que no debate, que a campanha eleitoral do ano passado era uma disputa entre quem é a favor dos pobres e quem é a favor dos ricos. Quer dizer, isso foi de uma maldade tremenda, porque não era esse. Quer dizer, o debate era os meios de você crescer mais para combater pobreza e combater desigualdade. E a história do PSDB mostra que, para o país ter condições de investir mais no social,
investir mais em educação, investir mais em saúde, investir mais em segurança, promover a igualdade de oportunidades, requer, exige que você tenha uma economia que cresce. Seria muito bom que a gente pudesse definir crescimento e desenvolvimento por decreto. Seria muito bom que a gente chegasse na África e colocasse no papel que, daqui a 10 anos, todo o continente africano terá que ser desenvolvido. Ótimo, vai ficar uma letra morta. Não é isso. E isso da história do PSDB é que dá esperança. O que a gente fez em 94 foi de uma dimensão muito mais difícil do que o que terá que ser feito agora. Mas o PSDB fez. Você fez o plano de estabilização, que foi o plano real. Quando você fez esse plano de estabilização, se descobriu que você tinha um gasto público que era muito grande, que antes você conseguia esconder, porque você tinha uma inflação muito alta, você atrasava pagamentos, reduzia as despesas. Quando você fez o plano real, isso ficou descoberto, quer dizer, tinha um gasto público que não era compatível com a receita do Estado. O PSDB fez o quê? Fez um plano de ajuste fiscal nacional, renegociou dívida com os estados. Nessa renegociação de dívida, foi estabelecido um cronograma de pagamento da dívida, com geração de superávit primário dos estados, fez uma privatização. Vamos lembrar que, no início dos anos 90, comprar telefone era algo para rico e era presente da elite. Telefone hoje no Brasil é acessível para todo mundo. Não existe mais isso de comprar linha de telefone. Todas as reformas foram importantes para o país e foram reformas sucessivas. Quando você vê o governo Fernando Henrique Cardoso, tanto no primeiro mandato, que foi combater a inflação, e no segundo mandato, que foi fazer uma reforma fiscal, e, além disso, aprovar leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda fazer uma reforma da Previdência, que teve sucesso parcial, tudo isso mostra um partido que conciliou crescimento econômico, reformas estruturais com o social. Se a gente pega quanto cada governo do Brasil gastou com políticas sociais desde 1990, sem exceção, o gasto que mais cresce no Brasil, em todos os governos, é o gasto social. Os governos que mais gastaram, que o gasto com previdência mais cresceu desde 1990, foram os governos do Fernando Henrique Cardoso, onde a previdência mais cresceu. Então, assim, social é prioritário. Só que a gente chegou num momento... Qual é a história recente do Brasil? Um governo que assumiu em 2003, condenando tudo que foi feito antes de 2003, e que isso levou a um risco muito grande, e a inflação e o câmbio dispararam em 2002, porque todo mundo tinha medo do que seria um governo do PT. Qual foi a primeira medida do presidente Lula ao assumir em 2003? A primeira medida do presidente Lula ao assumir em 2003 foi copiar a política econômica do PSDB e convidar para ser presidente do Banco Central um deputado federal que havia sido eleito por Goiás pelo PSDB. E convidar vários economistas para participar do Ministério da Fazenda, que eram economistas, muitos dos quais simpatizantes do PSDB. Então, um grande mérito do governo Lula, de 2003 a 2005, foi manter a política econômica do PSDB. E isso, a gente vinha de mais de uma década de reformas. O grande desafio do governo Lula em 2003 foi aumentar a economia que o Estado faz, o quanto ele economiza, o quanto ele consegue arrecadar, além da despesa, em 0,5 ponto do PIB. O governo Lula recebeu do governo Fernando Henrique um superávit primário. O superávit primário é receita menos despesa. Eu não estou incluindo nessa conta juros. O governo Fernando Henrique deu para o governo Lula 3,25% do PIB de economia fiscal. Isso hoje seria algo em torno de 170 a 180 bilhões de reais. O governo Fernando Henrique deixou para o governo Lula um país que conseguia economizar 160 bilhões de reais por ano. O governo Lula, quando recebeu esse país em 2003, ele falou, vou fazer uma economia adicional. Mas a economia adicional foi 30 bilhões de reais. Ele recebeu 160 bilhões, um país que conseguia poupar 160 bilhões e fez uma economia adicional. Logo, a gente teve, a partir de 2003, 2004, circunstâncias muito favoráveis.
Novamente, porque se manteve a política econômica do PSDB e você via de um ciclo de mais de 10 anos de reformas, fechando bancos estaduais, renegociando dívida do Estado, fazendo privatização, tudo isso. Além disso, teve uma circunstância anormal no Brasil, que começou em 2000 e durou até bem pouco tempo, até 2011. Qual foi essa circunstância anormal? Foi o crescimento muito forte da China e do mundo, que se traduziu no preço dos produtos que a gente exporta. Se você olha o preço dos produtos que o Brasil exporta, de 1979 até 1999, não aumentou um centavo. O preço dos produtos, o preço médio do que o Brasil exporta, de 79 a 99, não aumentou um centavo. A partir de 2000 até 2011, cresceu 160%. 160% o preço do que a gente exporta. Por quê? Porque você tinha um país com mais de 1 bilhão de habitantes, lá do outro lado do mundo, crescendo a 10%, 11% ao ano e comprando muito minério de ferro, comprando muita soja, querendo suco de laranja, todos os produtos que a gente exporta. E o preço desses produtos dispararam. Então, você teve o governo Lula, em 2003, ele foi duplamente abençoado. Uma conjuntura externa extremamente favorável. Imagina o produto que você vende, você é dono de uma mercearia, e, de repente, você pode aumentar o preço do seu produto em 150%. O governo Lula teve o benefício do crescimento mundial, teve o benefício de receber um país, do ponto de vista fiscal, equilibrado, de um ciclo de reformas, a produtividade do Brasil voltou a crescer, e o governo Lula, corretamente, até 2005, deu continuidade à agenda de reformas com um time de economistas que não tinha nada a ver com o PT, que não eram filiados ao PT e que nem gostavam do PT. Essa era a equipe econômica. Vamos lembrar que, no primeiro ano do governo Lula, a diretoria do Banco Central era toda a diretoria do Banco Central do governo Fernando Henrique Cardoso, com exceção do Armínio Fraga, que saiu. Todos os diretores do Armínio Fraga ficaram como diretores do Banco Central no início do governo Lula. Essa história. Depois vem o mensalão, e aí você tem uma guinada muito grande na política do PT, que vai se refletir no nosso baixo crescimento hoje. Qual foi essa guinada? De repente, em 2005, 2006, o governo Lula interpreta que tudo de bom que está acontecendo na economia pode se tornar melhor porque nós sabemos fazer uma política econômica diferente. E qual foi essa política econômica diferente? Essa política econômica diferente foi começar a aumentar brutalmente o gasto de uma forma que, já lá em 2008, 2009, dava sinais que não seria sustentável. Então, por exemplo, a função de qualquer governo é promover, reduzir desigualdades. Ninguém gosta de ver pessoas sofrendo, ninguém gosta de ver um país muito desigual. Um país desigual é ruim. Todo mundo quer promover igualdade. Só que, a partir de 2008 e 2009, o governo Lula tinha uma estratégia não usual de promover igualdade. Por um lado, o governo tentava expandir programas sociais, mas, por outro lado, ele começou a aumentar brutalmente a dívida pública para dar incentivos a empresas grandes que não precisavam. Vocês vão me perguntar, você é contra essa política? Se eu fosse o dono da empresa grande que está recebendo benefício, eu teria tudo para ser a favor. Mas é errado. É errado porque o Estado não consegue dar incentivo para todas as empresas do Brasil. O Brasil tem mais de 10 milhões de empresas. O Estado não vai conseguir dar incentivos para todas as empresas do Brasil. E, quando ele começa a dar para uma empresa que tem um faturamento de R$1 bilhão e não dá para o seu João, que tem um faturamento de 100 mil, 10 mil reais, mas é tão importante quanto uma empresa grande, ele está tratando empresas de forma desiguais e aumentando a concentração. Aí vocês vão me falar assim, mas isso você está exagerando? Não estou. A gente tem um banco que o Luiz Paulo conhece muito bem, que trabalhou lá, que é o BNDES, que é um banco bom, Mas a gente está falando de um banco que, sem nenhuma ajuda do governo, sem um tostão do governo, esse banco conseguiria emprestar
algo como 90 bilhões de reais por ano. 90 bilhões de reais é muito dinheiro, é mais do que Banco Mundial. Alguém que já ouviu falar em Banco Mundial? Banco Mundial é um anão em relação ao BNDES. Só que Banco Mundial trabalha com o mundo todo. O Banco Mundial empresta para o Espírito Santo, empresta para São Paulo. O BNDES, sem a ajuda do governo, tinha um orçamento que era maior que o Banco Mundial. Mas o governo decidiu o seguinte: não, eu quero que o BNDES empreste muito mais, porque eu quero ser sócio dessa empresa, dessa outra e dessa outra. Eu quero que o BNDES empreste muito mais, porque eu quero fazer um marco regulatório, eu quero que essas empresas investam em rodovias, mas eu quero que a tarifa seja muito baixa. Como a tarifa vai ser muito baixa, eu vou dar crédito subsidiado para fazer o projeto. Ora, a tarifa muito baixa, se a tarifa fosse um pouco mais alta, quem iria pagar seriam os usuários da rodovia. Com a tarifa muito baixa e o governo dando crédito subsidiado, todo mundo vai pagar, porque se você está dando crédito subsidiado, você tem que cobrir o subsídio com orçamento. Então, a pessoa do Piauí e do Ceará vai acabar pagando por uma rodovia subsidiada que foi construída em Brasília, no eixo Brasília-Mato Grosso, que for. O governo criou essas distorções e o governo, a cada ano, definia prioridades novas. Imagina o seguinte: imagina o Ometo, que é dono de uma empresa que chama Cosan, que, em 2008, ele investia fortemente só no setor de etanol. Em 2008, o governo Lula lançou a política industrial, em maio de 2008, no BNDES, e o presidente Lula deu a seguinte declaração: esse país vai desenvolver uma energia alternativa que vem da cana-de-açúcar sustentável, que é o etanol. O Ometo, a partir de 2008, começou a diversificar toda a produção da Cosan, a comprar gás, a investir em infraestrutura. Ele fez o contrário do que o presidente Lula sugeriu. Se ele tivesse seguido o conselho do presidente Lula, dado em maio de 2008, do auditório do BNDES, ele teria quebrado. Porque o que aconteceu depois? Depois de um ano desse discurso, o presidente Lula fez outro discurso. Nós temos o pré-sal, que é uma riqueza muito grande, que vai revolucionar o Brasil. Então, o governo vai fazer um novo marco regulatório para o setor de petróleo, vai aumentar o conteúdo nacional e o Brasil vai produzir 4 milhões de barris de petróleo até 2020. E aí se começou, depois, no primeiro governo Dilma, se começou a controlar o preço da gasolina e simplesmente a quebrar o setor de etanol. Mas, ao controlar o preço da gasolina, você começou também a quebrar uma empresa no Brasil, que é admirada por todos nós, que se chama Petrobras, que é hoje a empresa mais endividada do mundo, que é hoje uma empresa que, para lançar um título lá fora, para captar recurso, ela paga... A gente acha a taxa de juros do Brasil alta, 14% ao ano, em real, 14,25% ao ano em real. Pois bem, há um mês atrás, era essa taxa de juros que a Petrobras tinha que pagar em dólar para conseguir captar recursos lá fora. Por quê? Porque hoje a Petrobras é uma empresa boa, que tem bons funcionários, que é um patrimônio do Brasil, é a empresa mais endividada do mundo. Um banco recentemente fez um estudo e falou o seguinte: o problema da Petrobras se tornou tão sério que, para reduzir o endividamento da companhia para o mesmo nível das outras grandes petroleiras do mundo, eu teria que mais do que duplicar o preço da gasolina. Claro que ninguém quer isso não vai acontecer, mas isso mostra os desmandos que foram feitos com a Petrobras. Logo, você deu um grande prejuízo da Petrobras, isso afetou toda a cadeia de petróleo e gás. Isso tudo, eu estou mostrando o seguinte: o problema da Petrobras agora vem lá de trás. O problema do setor de petróleo hoje, que está impactando a queda do investimento, vem de mudanças de regras que vinham muito bem, que funcionavam muito bem. O PT não tinha que fazer nada, era só deixar o preço da gasolina refletir o custo de produção. Quem anda de carro não é pobre. O governo deve subsidiar transporte público, deve construir transporte público, sim, mas, de repente, um governo que se dizia de esquerda começou a dar incentivos bilionários para a indústria automobilística, para todo mundo ter carro, e ainda controlava artificialmente o preço da gasolina, prejudicando tanto o setor de etanol quanto a própria Petrobras, causando uma crise que nos levou à situação atual. Adicionalmente a isso,
De 2007 a 2014, o governo aumentou a dívida. Vocês vão se assustar com o número, mas é verdade. Dado do Banco Central, não é meu dado. O governo aumentou sua dívida em 500 bilhões de reais para mandar recursos para o BNDES, para incentivar várias empresas que não precisavam. Imagina o seguinte, você pega assim, o maior grupo do Espírito Santo e fala assim, olha, vocês são muito bons, vocês são muito ricos, então vou dar mais dinheiro para vocês, barato, para vocês se tornarem mais ricos e comprarem seus competidores. Não é assim que se faz desenvolvimento. E foi isso que o governo fez. O governo aumentou sua dívida em 500 bilhões de reais, meio trilhão de reais, de 2007 a 2014, mandou esse dinheiro para o BNDES, mandou o BNDES ser sócio de várias empresas que não precisavam. Claro, o empresário inteligente foi e pegou dinheiro barato. A gente começou a fazer financiamentos sem critérios, por exemplo, financiar caminhões. Se você fosse comprar um caminhão em 2013, a taxa de juros nominal era de 3,5% ao ano, menor do que a inflação. O governo pagava para você comprar um caminhão. Só que, ao mesmo tempo que o governo fazia essas intervenções, eu diria até que bem intencionado, o governo fazia uma série de outras coisas, aumentava a dívida, reduzia a economia que ele conseguia fazer, porque ele dava muitos subsídios, dava desonerações que não tinha espaço para dar, aumentava gasto, todo tipo de gasto. Isso tudo nos levou a uma crise fiscal que agora o governo está revertendo todas essas políticas. Na cabeça de um empresário, isso é muito ruim. Uma vez eu conversei com um empresário de uma multinacional e perguntei para ele o que é que ele achava ruim e bom no Brasil em termos de legislação, o que é que atrapalhava ou facilitava o investimento. Ele me deu a seguinte resposta que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, olha, não importa para mim se a regra é boa ou ruim, porque se a regra for ruim, eu vou cobrar mais caro. O que é ruim para mim é vocês ficarem mudando as regras. E isso é um problema que foi criado por esse governo. Em 2012, o governo fez um novo plano para o setor de energia elétrica que também quebrou a Eletrobras e quebrou todo o setor. E naquele ano de 2012, com o novo marco regulatório para o setor de energia, que o governo nos prometia energia barata, e, de fato, o governo nos entregou energia barata por um ano. Agora, a redução que teve do preço da energia de 16% foi revertida em um aumento de mais de 50%. Então, assim, foi uma vitória de pífio que durou 10, 11 meses. O governo nos prometeu taxa de juros barata, durou um ano. Agora, a gente está com taxa de juros de 14,25% e a gente vai ter taxa de juros alta até o final desse governo. Então, todas essas medidas que esse governo fez era baseado numa visão voluntarista e bastante superficial de economia, de achar que, se eu bater a minha mão na mesa e gritar, eu consigo fazer desenvolvimento. Os senhores sabem melhor do que eu que não é assim. Resultado, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma economia que, ao contrário do governo, está mais próximo de fazer um ajuste fiscal, a gente está mais distante. Quando o governo começou, o governo Dilma II começou, ele recebeu uma herança maldita do governo Dilma I, uma herança maldita que foi um buraco nas contas fiscais de 32 bilhões de reais. Esse buraco aumentou hoje para 52 bilhões de reais. E no próximo ano vai aumentar ainda mais. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, e daí, eu com isso? Eu com isso é o seguinte, a gente vai ter que pagar a conta, porque o governo vai querer aumentar imposto. Ele já aumentou. No início desse ano, ele aumentou IPI, IOF, PIS/COFINS em importação e aumentou a CID. E agora quer recriar a CPMF. Além disso, além de aumentar imposto que a gente vai ter que pagar, que sai do nosso bolso, o governo ainda está cortando despesa. E a despesa que o governo está cortando mais esse ano é qual? Investimento público. O governo cortou em 9 meses, de janeiro a setembro, o governo já reduziu o seu investimento, o governo federal, em mais ou menos 24 bilhões de reais. Isso é mais do que o crescimento do investimento do governo federal dos últimos 4 anos. Em 9 meses, ele já cortou toda a expansão do investimento dos últimos 4 anos e vai cortar ainda mais. E, simultaneamente, como o governo tem muita dificuldade em equilibrar a sua despesa, qual é uma outra despesa de custeio que ele corta fortemente? Transferência voluntária para estados e municípios.
possivelmente os prefeitos devem ter notado alguns atrasos de repasse para o setor de saúde. Isso vai melhorar? Possivelmente isso vai piorar. O governo está perdido. E está perdido por quê? Porque ele fez toda... O governo acreditava que desenvolvimento e crescimento é questão de vontade, é questão de bater na mesa e fazer coisas voluntariosas. E não é isso, quer dizer, para um país crescer, você tem que melhorar a educação, você tem que melhorar as regras para o empresário investir, você tem que dar segurança jurídica ao empresário. Se ele faz investimento hoje, essas regras que ele fez investimento hoje não mudarão daqui a 2, 3, 4, 5 anos. O governo tem que fazer reformas estruturais. Hoje em dia, os empresários, quanto faz você ser um pequeno empresário ou um grande empresário, você tem uma dificuldade enorme de pagar imposto nesse país. A estrutura tributária desse país é uma coisa maluca. Se eu pego duas pessoas que têm a mesma renda, uma pessoa que ganha R$100 mil por ano, outra que ganha R$100 mil por ano, 8, 10 mil reais por mês, essas pessoas têm carga tributária diferente. Se você pega um advogado que ganha R$30 mil por mês, possivelmente, se você pega 3 advogados que ganham o mesmo salário, mesma renda, não salário, a mesma renda mensal, possivelmente eles terão carga tributária diferente. Se o advogado que ganha R$30 mil por mês, se ele tiver registrado no sistema simples, a carga tributária dele é 9,6% da renda. Se ele for empregado da empresa, ele vai pagar imposto de renda alíquota máxima 27,5%. E se ele for uma pessoa jurídica, no regime de lucro presumido, ele vai ter uma carga tributária de 14%. Então, assim, 3 advogados que ganham a mesma coisa, um pode pagar 30% e outro pode pagar 10% da renda dele. É um país extremamente desigual. O governo fechou os olhos para todos esses problemas. A gente não avançou em absolutamente nada em reforma tributária. Reforma tributária que o PSDB deu um voto de confiança para o Lula. Em 2003, o Lula, através do ministro Palocci, mandou para o Senado um projeto de reforma tributária que contou com o apoio do PSDB e foi aprovado no Senado. Quando foi para a Câmara, o projeto morreu. Então, assim, o PT, o PSDB, deu votos de confiança para o governo Lula e ajudou reformas que o PT nunca fez com o PSDB. Então, assim, a nossa história recente o ponto que a gente chegou hoje veio de erros sucessivos do governo, aumento brutal da dívida pública para dar subsídio. Quando você dá subsídio, você tem que pagar uma conta de subsídio. E aí é que está um problema. Nos últimos 5, 7 anos, o governo aumentou sua dívida, de novo, e 500 bilhões, mandou o BNDES emprestar barato, e disse, BNDES, empresta barato que eu vou cobrir sua perda. Não cobriu. Isso foram as famosas pedaladas. Fez um pouco com o Banco do Brasil e com Caixa Econômica. Agora, o governo está tendo que pagar essa conta passada. E essa conta passada é 30 bilhões de reais por ano. Até o final desse governo. E o ministro da Fazenda não vai poder fazer nada. Ele pode chorar ou pode dar o calote. Mas, se ele der o calote, ele é preso, porque o TCU vai cair em cima dele. Então, assim, o que o Brasil está passando hoje não foi fruto, enfim, de maldade dos deuses ou de problemas na China. O Brasil não pode confiar o seu crescimento e seu desenvolvimento ao que acontece ou que deixa de acontecer do outro lado do mundo. Crescimento depende de nós, de termos educação de qualidade, de investirmos em saúde de qualidade, de termos regras claras, marcos regulatórios que atraem investimento, porque esse ano, essa é a minha 4ª visita à Vitória. A última vez que eu tinha vindo aqui fazia 4 anos. Eu notei que o aeroporto é o mesmo. Por que um investidor privado não investiu no aeroporto? Por que ninguém quis melhorar o aeroporto de Vitória? De quem foi a culpa? Governo federal. Governo federal, marco regulatório. Então, assim, essas coisas que têm que mudar. Os problemas que o Brasil está passando são são erros de política econômica, erros triviais que a gente já fez na década de 70 e voltou a fazer. Tentar controlar a inflação, segurando o preço de energia e segurando o preço de combustível, você quebra as empresas estatais. O que aconteceu? Você quebra as empresas e, em algum momento, você tem que corrigir o preço, e aí você tem um aumento brutal, que é o que está acontecendo esse ano, com reajuste de gasolina e reajuste de energia em mais de 50%. Então, assim,
O que fazer daqui para frente para eu terminar? O que fazer para sair dessa situação? Eu preciso do governo que tenha compromisso, que diga de forma muito clara qual é seu plano de ação. Como a gente faz com a nossa família. Se a gente tem um problema familiar, junta todo mundo e diz, olha, nós temos que fazer isso, isso e isso. O governo está conseguindo nos mostrar o que ele vai fazer? Não. Eu abro o jornal e o governo diz uma coisa, e um dia um ministro, nos 2 dias seguintes, a presidente fala algo que é o inverso do que o ministro falou. 3, todo dia eu não sei mais se o ministro da Fazenda é o mesmo ou não. Quando o governo mandou para o Congresso um plano de ajuste fiscal, depois que ele enviou um orçamento com um buraco, os maiores críticos do plano do governo não foi nenhum senador ou deputado de oposição, foram os senadores do PT. Se os senadores do partido do governo criticam o governo, como você deve esperar apoio de outros partidos políticos que não participam do governo? 3, novamente, a gente não está avançando nada em ajuste fiscal. Por quê? Em parte porque a recessão é muito maior do que a gente esperava. Aí vocês vão me perguntar, mas por que a recessão é tão maior do que a gente esperava? Por que os empresários não estão construindo novos shoppings? Por que não estão expandindo a produção? Se a presidente está indo na televisão e diz que a economia vai se recuperar? Porque as pessoas simplesmente não confiam na presidente. O empresário, ele olha, esse governo pode aumentar o tributo em cima de mim, pode mudar as regras. Eu não vou investir, eu vou esperar para ter mais clareza. Só que esse esperar para ter mais clareza significa que a gente está há 5 trimestres, desde abril de 2014, trimestre após trimestre, que a taxa de investimento do Brasil despenca. E o investimento público também despenca. Se você conversa com um governador do Estado, não sei se é o caso aqui do Paulo, mas eu conversei com vários governadores de Estado, eles me falaram, eu estou cortando o investimento em 70%, porque eu não tenho dinheiro. 70%. Governo, investimento público também, investimento privado, corte de investimento. Recessão vai se agravar. Aí vocês perguntam, não, mas se o governo, vamos supor que o ministro Joaquim Levy saia e se coloque lá um novo ministro que vai aumentar o crédito mais barato. Deixa eu dar um dado para vocês. Em 2005, quando começou a forte expansão de crédito no Brasil, o nível de endividamento das famílias brasileiras, se eu pegava a dívida das famílias brasileiras, dividia pela renda das famílias brasileiras, uma família brasileira devia em torno de 18% da sua renda. Hoje, essa família brasileira deve 46% da sua renda. E grande parte da expansão recente foi com crédito imobiliário, que ela está presa no crédito imobiliário por 15 anos. Resultado, mesmo que os juros hoje caíssem e o governo tentasse expandir o crédito, do outro lado, eu tenho famílias endividadas que devem o equivalente a quase metade da sua renda anual em dívidas, que não teriam espaço para se endividar fortemente, como foi lá atrás. Aí vocês vão perguntar, exportação. Exportação, a crise de 2009, muita gente fala que a crise de 2009 foi muito ruim para o Brasil. Eu vou falar uma coisa que vai assustar vocês, foi excelente. Por quê? A crise de 2009, depois da crise de 2009, o preço das exportações do Brasil continuaram a crescer. E o preço do que o Brasil importa despencou. Depois, no período de final de 2008 até 2010, o Brasil teve um ganho, que a gente chama de termos de troca. Cada $1 que eu exporto, eu conseguia importar mais 30%. O Brasil teve um ganho brutal de termos de troca, porque o preço de produtos manufaturados no resto do mundo despencou com a crise. E o que a gente exporta continuou crescendo. Preço do minério de ferro, de soja, combustível. Tudo isso, o Brasil saiu da crise de 2009 mais rico. Em 2009, a gente teve uma queda muito pequena do PIB, menos 0,3, quase zero. Qual foi o crescimento do Brasil em 2010? 7,6%. A gente saiu rápido da crise e condições melhores. Acontece que tudo isso se reverteu. O preço do petróleo, que ia nos salvar, que era $150 o barril, está 46. O preço do minério de ferro despencou. Todo esse ganho de termo de troca que o Brasil teve já se reverteu integralmente. Então, assim, preço de exportação não vai nos salvar. Para a gente exportar mais, a gente vai ter que fazer esforço de produzir produtos melhores.
Então, do lado da demanda doméstica, não vamos desconfiar no crédito que não vai nos salvar. Do lado da exportação, a gente vai ter que produzir produtos melhores para exportar. O preço do minério de ferro não vai subir 40%, 50% ou 100%. Do lado do investimento, hoje o investimento público está em queda, o investimento privado está em queda porque ninguém confia no governo. Então, para a gente sair desse imbróglio, será necessário ter um plano de voo muito claro, o governo ter um governo que tenha confiança, ou esse ou outro, mas que precisa ter a confiança dos empresários, que os empresários vão investir e que vai ter demanda para os produtos dele, porque esse governo vai começar uma série de ajustes, esse governo vai ter que encarar debates que são impopulares com a sociedade. Por exemplo, o brasileiro hoje vive muito mais e ainda se aposenta muito cedo. Não é normal. Eu adoraria me aposentar com 50 anos, que eu estou muito perto, mas não é normal. Não é normal uma sociedade as pessoas se aposentarem com 50 anos de idade. Então, a gente vai ter, como o resto do mundo todo, ter uma discussão séria sobre previdência. Isso não é o fim do mundo. E, claro, a gente deve investir mais em educação, saúde e melhorar programas, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente crescer. Então, esse é o desafio. Esse governo está nos dizendo como vai entregar isso? Não. Esse governo não tem plano de governo, esse governo está tentando desenvolver um plano que é o contrário do que foi dito na campanha eleitoral. Esse governo não confia nos seus economistas, recrutou economistas de mercado, agora está queimando esse economista de mercado para tentar trazer outro economista. Então, a gente não tem plano de voo. Eu sinto falar que a recessão vai se agravar, o desemprego vai aumentar, a queda de renda real vai se intensificar, mas há propostas interessantes para o Brasil de outros partidos. O Brasil é um país muito forte. Do longo prazo, eu sou extremamente otimista, mas a gente está passando por uma crise grave, e, para sair dessa crise, economista nenhum vai resolver isso. Você vai precisar de um grande acordo político e com pessoas de confiança para liderar esse processo. Obrigado.